queridos, é uma bênção podermos ouvir um louvor em família, né? Que maravilha, que Deus seja louvado. O pregador dessa manhã é o pastor Leís. O pastor Leís é um amigo já de longas datas. Nós trabalhamos juntos em algum momento, quando eu era pastor em Campina Grande, em Salvador. Ele ainda era estudante e ele trabalhava por lá. O pastor Leís começou o ministério aqui na Associação Rio Fluminense mesmo, já está aqui há um bom tempo. Começou com o Ministério de Publicações, no Departamento de Publicações, e agora está no distrito de Maricá. É o pastor de lá. Eu quero dar as boas-vindas a esse meu amigo, pastor Leís, e que Deus te abençoe grandemente nessa manhã de sábado. Vamos dar uma saudação especial. Que Deus abençoe. Bom dia a todos. Feliz sábado para você. Você que está nos visitando nessa manhã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com você nessa manhã. Eu não quero perder muito tempo, porque o tempo corre muito rápido, e eu quero orar com vocês nesse momento para nós irmos direto para a palavra de Deus nessa manhã. Vamos orar ao nosso Deus? Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua imensa graça, pelo teu imenso amor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, e queremos rogar e implorar ao Senhor que nesses poucos minutos que nós temos, que o Senhor fale poderosamente em nossos ouvidos e nossos corações. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós, e que a tua palavra possa falar profundamente em nossas vidas. E ao sairmos dessa manhã daqui, Senhor, possamos sair com os nossos olhos olhando para os céus, com a esperança de um dia estarmos contigo para sempre. Nós te pedimos isso, no doce nome do nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Abra suas Bíblias no livro de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel fica depois de Ezequiel. Antes de Mateus, você vai voltando, você vai chegar no livro de Daniel. Se por acaso há alguém do seu lado que não tem Bíblia, compartilhe com a pessoa aí do seu lado a palavra de Deus, para todos nós juntos estudarmos nessa manhã. Daniel capítulo 2. Ao você encontrar, dê uma olhadinha para cá nessa manhã. Olhe para cá. Daniel capítulo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, espere por mim. Ok, há alguma misericórdia do Senhor ainda. Ajude seu irmão do seu lado aí. Daniel capítulo 2. O tema dessa manhã é uma retrospectiva profética de Daniel capítulo 2 ao capítulo 5. E em que hora estamos no calendário profético de Deus. Não se preocupe com o tempo, por mais que seja do 2 ao 5, não vamos estourar o tempo. Mas tenha bem em mente esse tema. Em que hora nós estamos no calendário profético de Deus. O livro de Daniel, ele é dividido em duas partes. Uma parte é uma parte histórica e outra parte é uma parte profética. Para nós entendermos bem a parte profética, vamos entender um pouco a parte histórica. E no capítulo 2 de Daniel, no verso 1, diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Olhe para cá um pouquinho nesse momento. Alguém alguma vez aqui já tentou dormir à noite e não conseguiu dormir porque estava sem sono? Ou alguém, eu creio que todo mundo, né? Ou alguém alguma vez até dormiu, mas de repente sonhou alguma coisa, teve algum pesadelo, acordou e não conseguiu voltar a dormir? Ok? Vejo que tem bastante pessoas aqui com as mãos levantadas. Esse é um mal da humanidade hoje. A humanidade tem dormido pouco, tem perdido sono, tem dormido tarde. E quantas pessoas nessa vida, às vezes nas madrugadas da vida, nas noites da vida, não conseguem dormir pelos problemas e as situações da vida. Quantos pais, às vezes, que não dormem, quantas mães que não dormem, preocupados com seus filhos, quantos empresários não conseguem dormir com as crises dessa vida, quantas pessoas que não conseguem dormir pela dor, pelo sofrimento. Mas a história bíblica diz que Nabucodonosor, ele teve um sonho, e não foi um sonho qualquer. Muitas vezes, quando nós comemos muitas vezes à noite, exageramos na pizza, exageramos aí no jantar, acontece que ficamos com a barriga cheia e sonhamos muitas coisas. Mas o sonho de Nabucodonosor não foi um sonho qualquer, e sim um sonho profético. E o verso 2 diz assim: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram-se diante do rei.
Então imagina só, Nabucodonosor, um homem rico, um homem poderoso, um homem que tinha um poder nas suas mãos. Aquele homem querendo dormir, não conseguindo dormir, levantando em madrugada e agora dando um decreto para todos os sábios, os encantadores, os caldeus, pudessem vir ali para tentar fazer com que o sono dele pudesse novamente ser dado para ele. O verso 2 aqui diz que aqui estava a nata naquele tempo. Esses homens que vieram até Nabucodonosor, ali estavam os homens considerados mais sábios do mundo. Mas me espanta, por mais que diz que eram os homens mais sábios, me espanta tamanha ignorância desses homens, quando no verso 3 diz assim, e disse-lhes o rei, tive um sonho, e para vocês saberem, o meu espírito está perturbado. A declaração deles diz, os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei que vive eternamente, diz o sonho aos teus servos, e nós te daremos a interpretação. Então perceba só, por mais que aqueles homens fossem homens sábios, a declaração deles para o rei demonstra que há uma certa ignorância. Ao eles falar para o rei o seguinte, ó rei que vive eternamente, por acaso não sabia eles que só há um que vive eternamente, que é Deus? Por acaso não sabia ele que só há um que é o dono da vida, que é Deus? Mas esses homens, ao ver o rei, eles saudam o rei e dizem, ó rei que vive eternamente. Há muitas pessoas nessa terra que se acham dona da verdade. Há muitas pessoas nessa terra que têm até um ar de erudição, pessoas nessa terra que se acham que têm muito conhecimento. Podemos perceber isso às vezes nas faculdades, nas universidades. Mas ao depararmos com a palavra de Deus, possamos perceber quanto o mundo hoje vive em tamanha ignorância. E quando esses homens chegam até Nabucodonosor diz, olha, eu sonhei, tive um pesadelo, estou com sono, quero voltar a dormir, e vocês vão ter que dizer o sonho para mim. Vocês vão ter que dizer a interpretação para mim. Mas interessante, nós não vamos ler todos os versos, que aqueles homens falam para o rei o seguinte, rei, então faz o seguinte, diz para nós o que o senhor sonhou, e nós vamos dizer para o senhor a interpretação. E o rei diz o seguinte, não, vocês vão dizer para mim, não somente a interpretação, como também o sonho também. E eu pergunto a você, será que por acaso o rei se esqueceu do sonho? Será que por acaso o rei não sabia mais do sonho? Porque o rei agora fala para ele que queria saber tanto a interpretação, como também queria saber o sonho também. Sabe, meus amigos, se você ler em casa depois dos versos, vocês vão perceber que esses homens eram especialistas em enganar, especialistas em bajular, especialistas em contar histórias. E muitas vezes eles faziam isso para agradar o rei. E o rei sabia, se o rei contasse para eles o sonho, eles iriam dar qualquer interpretação, simplesmente para o rei voltar a dormir, simplesmente para o rei ficar tranquilo. Mas o rei estava incomodado mesmo, o rei queria saber, o rei queria a verdade dessa vez, o rei não queria mentir, o rei, alguma coisa incomodava ele, porque o sonho vinha de Deus agora. Mas aqueles homens estavam ali, prontos para poder enganar o rei. E sabe de uma coisa? Todos nós, hoje, até nós sabemos interpretar alguns sonhos. Vamos fazer um teste com vocês aqui, ver se vocês conseguem interpretar alguns sonhos aqui. Se uma mulher, ela sonhar vestida de noiva, significa que ela vai o quê? Casar. Agora, se ela sonhar de noiva e ver no sonho um gato preso, significa o quê? Azar no casamento, o noivo vai morrer. Agora, se por acaso você sonhar com um paletó de madeira, eu estou percebendo que vocês também conhecem sonhos, sabem interpretar sonhos. Mas claro, né, nós estamos interpretando segundo o que as pessoas dizem aí fora. Da mesma maneira, esses homens poderiam dar qualquer interpretação também. Então, a prova que o sonho, a prova que a interpretação seria verdadeira, era se eles o quê? Adivinhassem o quê? O sonho. Porque uma coisa é você dizer a interpretação, e uma coisa é você entrar na cabeça do rei e dizer para o rei o quê? Olha, rei, o senhor sonhou isso, isso, isso e isso. Aí sim. Mas a história diz que eles não souberam. O verso bíblico diz, veja na sua Bíblia aí, capítulo 2,
capítulo 2, verso 10 diz assim: responderam os caldeus na presença do rei e lhe disseram: não há mortal sobre a terra que possa o quê? Que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantado ou caldeu. O verso 11 diz assim: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. Mas há um problema entre os deuses babilônicos. Qual é o problema? Que eles não vivem entre o quê? Entre os homens. Então, olha aqui a diferença entre os deuses babilônicos e os deuses e o nosso Deus. Olha aqui a diferença entre os deuses do mundo e o nosso Deus. Enquanto os deuses babilônicos não viviam entre eles, enquanto os deuses babilônicos não viviam entre os homens, nós cremos em um Deus que no princípio era o Verbo se fez carne e o quê? E habitou entre os homens. Enquanto os deuses do mundo não vivem entre nós, nós temos um Deus que nós temos a plena certeza, a plena confiança que nessa manhã Ele está aqui conosco. Enquanto os deuses do mundo estão distantes, nós temos um Deus que está aí pertinho de você. E esses homens falaram para o rei: rei, não tem como. Não tem como, somente os deuses sabem. Não há mortal nessa terra que saiba, rei. E a história bíblica diz que o rei fez um decreto que todos aqueles homens fossem o quê? Fossem mortos. Agora, o que implicava isso agora? Quem devia ser morto também agora? Daniel, porque Daniel também fazia parte dessa classe de sábios. Aí você diz: pastor, então por que Daniel não veio então? Porque Daniel não foi convocado então? Sabe, a história do passado também se repete hoje também. Quantas vezes nós jovens também não dizemos também: poxa, todo mundo é chamado, as pessoas passam em concurso, as pessoas crescem na vida, as pessoas estão aí nos melhores lugares, e muitas vezes nós não somos chamados, não somos convocados, não somos aprovados. Sabe, se a história terminasse aqui, talvez você poderia baixar a cabeça e ficar triste. Mas sempre no final da história, por mais que o povo de Deus às vezes não seja chamado por primeiro, o povo de Deus sempre permanece final até o último momento pela sua fidelidade. Se por acaso há alguém nessa manhã que tem ficado triste, porque tem feito algum concurso, porque tem esperado alguma resposta em algum concurso, porque talvez você sente que está ficando para trás, seja fiel a Deus até o final, porque no final, Deus sempre terá o melhor para o seu povo fiel. E quando Daniel ele fica sabendo disso, a história diz, acompanhe comigo na sua Bíblia aí, quando Daniel fica sabendo, no capítulo 2, no verso 16, diz assim, 2 verso 16, foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu que lhe designasse tempo, e ele revelaria o quê? A interpretação. Olhe para cá um pouquinho nesse momento. Quando Daniel ele fica sabendo da história, que o rei teve um sonho, que o rei não conseguiu dormir, que o rei agora ficou zangado, fez um decreto para que os sábios morressem. E quando Daniel fica sabendo disso, Daniel, ele manda um recado para o rei e diz o rei o seguinte: rei, eu quero falar com o senhor. E quando Daniel ele vai se encontrar com o rei, Daniel fala para o rei o seguinte: rei, eu quero que o senhor me dê tempo. Eu pergunto a você nessa manhã, se você soubesse que você iria morrer em pouco tempo, o que você faria? O que você faria? Há 2 semanas atrás eu visitei um homem aqui no Santa Bárbara. E a minha visita para ele ele estava nos últimos momentos da sua vida. Fiz o seu velório sexta-feira agora passada. Os médicos falaram para ele: olha, você não tem mais tempo, você não tem mais solução para você. Se você soubesse que você iria morrer, o que é que você faria? Sabe, pastor, eu iria me declarar para a pessoa que eu amo. Pastor, olha, eu ia fazer tudo o que eu não fiz. Sabe, pastor, eu iria viajar, eu iria aproveitar a minha vida. Mas o verso bíblico diz que Daniel pediu tempo. E para que Daniel ele pediu tempo ao rei? Você já deve imaginar por quê. Porque Daniel ele não fazia nada na sua vida sem que antes conversasse com Deus, sem que antes orasse com Deus. Daniel, ele pede tempo ao rei, para que ele pudesse ir orar. E agora eu pergunto para você, se você soubesse que você iria morrer amanhã, você iria, talvez, perder tempo orando?
olha, você vai morrer amanhã, então vou passar esse tempo todo orando. Mas é isso que Daniel fez. E sabe, Daniel não foi orar a Deus, não é porque Daniel estava em apuro, não. Porque tudo mesmo Daniel orava antes. E aqui, jovens, está um segredo na vida de Daniel. Eu quero falar algo para você nessa manhã. Se você quer ter sucesso na vida, se você quer crescer na vida, se você quer ser bem-sucedido na vida, se você quer tomar decisões certas, ore a Deus. Daniel não orava agora, não é porque ele estava em apuro, não é porque ele estava em crise. Muitas vezes nós só oramos a Deus quando nós estamos em crises, em apuros. E sabe, Deus, ele não é guarda-chuva. Se você um dia quiser me dar um presente, não me dê um guarda-chuva, ou nem me empreste o guarda-chuva. Às vezes, quando está chovendo, eu pego o guarda-chuva, uso o guarda-chuva, mas quando para de chover, esqueço o guarda-chuva no restaurante, esqueço o guarda-chuva na padaria, esqueço o guarda-chuva no carro. Muitas vezes nós somos assim. Só usamos Deus em tempos difíceis. O tempo ficou bom, esquecemos a Deus. E Deus não é guarda-chuva. Daniel não fazia Deus de guarda-chuva. É por isso que Daniel tem uma amizade bonita com Deus. E Deus tem uma amizade bonita com Daniel. E o verso diz assim, no verso 2, verso 19 diz assim: então foi revelado o mistério de Daniel numa visão o quê? Numa visão de noite. E Daniel bendisse ao Deus dos céus. Agora, olhe para cá um pouquinho nesse momento. O texto bíblico diz que a visão foi revelada a Daniel à noite. Você diz assim, pastor, o que é que tem a ver então? Sabe, é bem provável que Daniel, ele estava dormindo. Por mais que fosse uma visão. Agora, se você soubesse que seria morrer amanhã, conseguiria você dormir? Se você fosse morrer amanhã, você conseguiria dormir? Dormiria você hoje? Eu não sei você, mas quando eu tenho algum problema na minha vida, seja pequeno como seja, eu não consigo dormir, fico preocupado. Mas talvez Daniel conseguiu dormir, porque Daniel conhecia o Deus pela qual ele servia. Talvez Daniel orou a Deus e falou o seguinte: Deus, nessa noite eu oro ao Senhor, não é para que o Senhor me dê a vida, para que o Senhor me livre, ou que o Senhor me dê a morte, mas para fazer a tua vontade. E agora, Senhor, eu vou descansar em paz, dormir em paz, porque eu conheço o Deus pela qual eu sirvo. Meu amigo, por acaso eu falo para alguém nessa manhã que está com sono, não consegue dormir pelos problemas da vida, nessa noite, durma em paz, porque o Deus que você serve, ele não dorme. Ele cuida de você, ele vai cuidar de você. E diz a história aqui, a visão foi revelada a Daniel. E todos vocês, já em algum momento, já ouviram essa história. Eu queria chamar alguém aqui. Você pode me ajudar aqui? Eu quero convidar alguém aqui para me ajudar, só para fazer uma ilustração da estátua. Você que é grande, diz que a estátua era grande, era terrível. Não é o seu caso. Mas diz que Daniel chegou para o rei e falou para o rei o seguinte: rei, o Deus dos céus me revelou a visão. Observe a sabedoria de Daniel para a sabedoria dos sábios. O Deus dos céus. Foi Deus que me revelou a visão. Daniel não perdia tempo. E Daniel diz o seguinte: rei, o Senhor sonhou com isso, com isso, com isso e com isso. O que é que o rei disse para Daniel agora? Daniel, tu é um Deus. Porque os sábios ensinaram Daniel o quê? Os sábios ensinaram ao rei o quê? Errado. Então perceba o que o ensinamento é errado para fazer com que as pessoas mudem, que as pessoas vivam a vida errada. E nós vemos um mundo hoje que tantos ensinamentos errados as pessoas têm pregado. E agora o rei olha para Daniel e vê Daniel como um Deus, mas Daniel diz para o rei o seguinte: rei, só há um Deus que vive eternamente. Esse é o Deus que revelou. E o sonho que o Senhor teve, rei, foi o seguinte: o Senhor sonhou com uma grande estátua. A estátua era de quê? De metais. Rapidamente, aqui está a história da humanidade. Desde Daniel, desde Babilônia, até os tempos de hoje. Aqui está a história do mundo. E Daniel falou o seguinte: rei, a cabeça de ouro representa o império babilônico. Um império rico, um império poderoso, um império que domina o mundo. Quando Daniel fala isso, Nabucodonosor fala o seguinte para Daniel: Daniel, realmente, Daniel, olha, você é um profeta verdadeiro. Daniel, você é Deus mesmo. Daniel, continua falando, Daniel, porque é isso mesmo. Mas Daniel agora, como um profeta verdadeiro, Daniel fala a verdade e diz: mas rei, olha, rei,
Os médios e os persas, o peito, a cabeça de ouro, o peito era de prata, representava os médios e os persas. Daniel disse, olha rei, os médios e os persas, eles vão vir e vão invadir Babilônia. E Babilônia nunca mais vai ser um império mundial. Quando Daniel fala isso, o rei fala, Daniel, volta a dormir, Daniel. Volta a dormir porque você está equivocado. Sabe, meus amigos, meus queridos irmãos, quantas vezes nós não perdemos por não escutar a palavra profética? Quantas vezes nós não perdemos por nós não escutarmos o que a palavra de Deus diz? Quantas vezes nós nos perdemos por não escutar o que as profecias bíblicas dizem? E a consequência de o rei não ter escutado a palavra profética de Daniel foi uma consequência muito grande. Mas mesmo assim, Daniel deixou para nós escrito, diz que o ventre era de quê? De bronze, que representava que império? Grécia. E quando falamos de Grécia, quem você lembra? Alexandre o Grande. E sabe, eu gosto da história desse homem, Alexandre o Grande. Eu sou fascinado pela sua história. Diz a história que um dia Alexandre o Grande estava numa pedra chorando ali, e disse que um rei chegou e falou, ô Alexandre, por que você está chorando, rapaz? Alexandre falou o seguinte, olha rei, eu estou chorando porque eu já venci todas as guerras, todas as batalhas, e estou chorando porque não tem mais batalhas para mim guerrear. E a história diz que o rei falou para ele o seguinte, Alexandre, faz o seguinte, rapaz, eu vou te dar um dos castelos meus, vou te dar uma das filhas minhas, casa com ela, vai viver uma vida tranquila. Alexandre, se eu fosse você, eu faria isso. Alexandre olha para ele e diz o seguinte, olha, se eu fosse você, eu também faria, mas eu não sou você, eu sou Alexandre o Grande. A história diz que um dia, depois de uma batalha, de uma guerra, alguém pegou um copo com água e falou o seguinte, Alexandre, aqui está o último copo com água que sobrou e ele é teu. Ele pega o copo com água e diz assim, olha, soldado, aqui está o último copo com água. E derramou e falou, mas eu não vou tomar, porque eu quero lutar igual vocês estão lutando. Sabe, meus amigos, Alexandre o Grande ganhou todas as batalhas que você possa imaginar, só perdeu uma batalha. Que foi a batalha contra o eu, contra o orgulho. E essa é a batalha que muitos de nós temos perdido muitas vezes em nossas vidas. Contra os nossos desejos, contra nós mesmos, nosso orgulho, nosso eu. Mas diz a profecia bíblica que Deus usou esse homem, que Deus usou os médios e os persas, para que depois dos médios e os persas, a Grécia viesse e se encaixasse nessa parte da profecia. Então, recapitule comigo rapidamente aqui. Primeiro império seria o qual? Depois, Grécia. E as pernas eram de quê? Então, observe a estátua. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de ferro, perna de ferro. Você diz assim, pastor, esse é o homem dos sonhos. Cabeça de ouro, peito de prata, pernas de ferro, ventre de bronze, mas os pés eram de quê? De barro. Ou seja, tudo nessa vida tem o quê? Tem alguma coisa que tem algum defeito. Só abrindo um parênteses aqui, não espere aquele rapaz perfeito, aquela moça perfeita, porque nunca vai existir. Mas voltando aqui à história, as pernas representavam o império o quê? Romano. E Roma foi o último império o quê? O último império mundial. Sabe, meus amigos, me espanta. Sabe, eu fico arrepiado ao ver a palavra de Deus se cumprindo durante toda a história. Assim como a Bíblia diz aconteceu. Babilônia, Médios e Persas, Grécia, Roma. Sabe, se alguma coisa tivesse dado errado, você poderia hoje sair daqui, ir para a praia, ir para o shopping, porque a palavra profética falhou. Mas assim como a Bíblia fala, assim como Deus falou, aconteceu, sabe por quê? Porque nós temos um Deus que está no controle da história. Não se preocupe com as crises, não se preocupe com dificuldades. Nós temos um Deus que está no controle da história. Mas diz que depois de Roma, os pés que eram de barro e ferro, que representava o quê? O que representava? Representava o Império Romano dividido. Queria tentar mais uma vez se unir, jamais o quê? Iria conseguir novamente. Roma representa a Europa. E nós podemos perceber na profecia, por vários momentos, a Europa tentando se unir novamente, mas jamais vai conseguir, porque a profecia bíblica diz que não, que isso não vai voltar a acontecer.
Pode sentar, muito obrigado. Nesse momento, Daniel, ele conta para o rei a história da humanidade. É interessante que no capítulo 3, nós não vamos ler, mas no capítulo 3, diz que o rei sonhou, o rei fez o que agora? Foi o que ele fez? Uma estátua o quê? Toda de ouro. E o que representa isso agora? Meu amigo, olhe para cá um pouquinho nesse momento. O rei agora faz uma estátua de ouro. Ou seja, ele diz o seguinte agora, sabe? O meu império não é somente a cabeça, não. Não vai vir medos, não vai vir persas, não vai vir gregos, não vai haver Roma, mas Babilônia vai permanecer para sempre. Não adianta você querer mudar a história. Não adianta o homem querer mudar a história. Não adianta o homem querer mudar as profecias, mudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre vai permanecer fiel até o fim de tudo. Nabucodonosor agora, ele quer desafiar a Deus, ele desafia agora a Deus. E qual é o resultado disso? No capítulo 4, nós não vamos ler. Mas você conhece muito bem a profecia. Diz que Nabucodonosor, ele volta o que agora? Ele volta a sonhar mais uma vez. E o sonho que Nabucodonosor teve agora, ele sonhou com o que agora? Com uma grande árvore. O que representa essa grande árvore? Representa o quê? O Império Babilônico mais uma vez. Um império rico, poderoso. Mas o texto bíblico diz agora, que diz que agora vem um lenhador agora. E o lenhador, o que é que ele faz? Ele corta a árvore. E agora vem mais uma vez a revelação agora para Nabucodonosor. Mais uma vez, Daniel diz o seguinte para Nabucodonosor: Nabucodonosor, você escutou, você ouviu, você sabia quais eram os planos de Deus. Mas Nabucodonosor, você não quis dar ouvido à palavra de Deus, Nabucodonosor. E a Bíblia diz, irmãos, que Nabucodonosor ele teve uma síndrome onde ele achava que ele era um animal. Ele vivia com os animais, ele pensava que era um animal. Mas sabe qual é o mais bonito da história? É que Deus tornou esse homem um homem egoísta, orgulhoso, mau, prepotente. Transformou o coração desse homem em um coração de um homem fiel e temente a Deus. Eu pergunto a você, o que Deus não pode fazer pelos seres humanos? O que Deus não pode fazer por você? O que Deus não pode fazer por mim? Muitas vezes nós percebemos na história alguns acontecimentos desses, nós pensamos, poxa, por que Deus faz isso? Mas ali estava a mão de Deus, a misericórdia de Deus querendo alcançar Nabucodonosor. Mas quando você vai para o capítulo 5 de Daniel, no verso 1, olha que interessante agora. O verso diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Você notou alguma coisa diferente agora? Você notou alguma coisa? O rei. Perceba que do capítulo 1 até o capítulo 4 é Nabucodonosor. A história de Nabucodonosor, a fama de Nabucodonosor, os elogios é para Nabucodonosor. Mas no capítulo 5 agora, Nabucodonosor agora não está mais em cena. A desobediência dele, deixar de ouvir a palavra de Deus, para que ele desapareça. Agora, note agora algo, jovens. No capítulo 2, no começo do capítulo, Daniel, ele não é chamado. Daniel, ele é esquecido. Mas perceba que do capítulo 2 ao capítulo 5, Daniel é sempre o quê? Lembrado. Ele é sempre chamado, meu amigo. É engano seu achar que você vai perder em ser fiel a Deus. É engano seu você achar que você ceder, você vai perder. É engano seu se você achar que você vai estar distante de Deus, você vai ganhar. Mas perceba que quando o homem está distante de Deus, quando o homem não ouve a palavra de Deus, em algum momento ele vai desaparecer da história. Mas quando o homem ele é fiel a Deus, quando o homem permanece fiel ao Senhor, Deus sempre vai permanecer com o homem. E no verso 2, capítulo 5, verso 2 em diante, para finalizarmos, diz assim: enquanto Belsazar bebia,
e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que lhe desse de beber ao rei e os seus grandes, as mulheres e as concubinas. Verso 3 diz assim: então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Verso 4 diz assim: beberam o vinho e deram louvor aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Mas no capítulo 5, no verso 25, em diante diz assim: esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, passim. Essa é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reinado e deu cabo dele. Olhe para cá um pouquinho nesse momento. Olha o que diz a história. A história bíblica diz que Nabucodonosor era rei. Teve um sonho. Daniel vinha interpretar o sonho. Fala para ele qual seria o desfecho da história. Nabucodonosor desobedece ao sonho profético, desobedece ao profeta, desobedece a palavra de Deus. Nabucodonosor agora tem uma síndrome agora, mas mês e meio a síndrome, mês e meio a doença. Deus vem, salva Nabucodonosor. Mas diz agora que Belsassar agora era rei. E Belsassar agora, mesmo vendo a história, mesmo vendo a profecia, mesmo vendo a Bíblia, mesmo vendo o que aconteceu com Nabucodonosor, mesmo assim, ele faz uma grande festa. Chama agora os sábios, os caldeus, outros príncipes, outros reis, outros governantes. E diz que essa festa havia orgia, havia bebedice, havia ali tudo que você pensar de errado havia ali. E para piorar a situação, diz que Belsassar mandou chamar os hebreus. Os hebreus ali naquela festa agora, pensando: meu Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos tirou do nosso lado, do nosso lugar, e aqui estamos agora servindo agora para um rei mau, que desobedece ao Senhor. E para piorar, Belsassar diz agora: olha, é o seguinte, eles vão ter que servir nos utensílios de ouro do templo. Sabe, meus amigos, para um hebreu fazer isso, sabe, era partir o coração. Porque aquilo era usado para servir a Deus. E agora eles serviam agora os deuses do mundo. Por mais que era uma festa, uma noite de alegria para muitos, era uma noite de tristeza para um povo que esperava a sua redenção. Era uma noite de tristeza para um povo que queria ser fiel a Deus. E quantas vezes nessa vida, enquanto alguns estão em festa, enquanto alguns parecem viver para sempre nessa terra, enquanto nós vemos as pessoas nos divertindo, nós paramos e dizemos: Deus, por que nós estamos aqui ainda? Por que nós sofremos tanto? Por que estamos fazendo isso, Senhor Deus? Mas sabe, naquela mesma noite, Deus olhou para o seu povo. Deus olhou para os fiéis hebreus. Deus olhou para a sua promessa. E diz que uma mão misteriosa começou a escrever ali na parede. Os historiadores dizem que quando aqueles homens veem aquilo, quando as mulheres veem aquilo, diz que elas desmaiaram, diz que as pessoas defecavam, urinavam, diz que o rei ficou batendo um joelho no outro, começou a tremer. E quem é que chama mais uma vez? Daniel. A história pode ser contra nós. O mundo pode ser contra você. Mas Deus sempre vai lembrar de você. Falo para alguém nessa noite que está passando por algum problema na faculdade por causa do sábado. Alguém que passa algum problema por causa do seu trabalho. Alguém que tem sofrido com as pessoas que tem pedido que você siga a Deus. E você está pensando: Deus, onde está o Senhor? Deus sempre esteve com aquele jovem e
sempre vai estar com você. Só que agora, Deus ele não vem agora simplesmente agora com advertência. Deus não vem agora simplesmente agora para dizer para eles, olha, por quê? Para negociar. Mas Deus agora ele vem para resolver. Tem momentos que Deus vem para resolver. Tem momentos que Deus espera, que Deus dá oportunidade, que Deus conversa, que Deus faz diálogo com os seres humanos. Mas Deus agora vem para resolver. E naquela mesma noite, os médios e os persas descobriram uma falha nos muros de Babilônia. Havia um rio que passava por baixo dos muros. Diz que eles desviaram o rio secou, passaram por baixo do rio naquela madrugada. E, meus amigos, foi preciso simplesmente uma noite para que Babilônia nunca mais fosse um império mundial. Pastor, por quê? Porque ali estava Deus na história. E agora, Daniel chega para Belsazar e diz, Belsazar, você não percebeu, Belsazar, o que aconteceu com Nabucodonosor? Belsazar, você é louco, homem. Belsazar, você perdeu o juízo. Sabe, quantos de nós, assim como Belsazar, nós caímos nos mesmos erros, nas mesmas coisas, não escutamos o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Só que para Belsazar agora não havia mais, para Babilônia agora era o fim. A escritura dizia Mene, que significa contou Deus o teu reinado e o que? Acabou. Belsazar, acabou, não tem mais Babilônia. Vai chegar um momento que o nosso Deus vai dizer, acabou, chegou o fim, acabou o reino desse mundo, acabou para sempre a história desse mundo. Deus tem permitido com a sua misericórdia alcançar muitos, mas vai haver um momento que Deus vai dizer, acabou. Vamos escutar o apito final. Tekel. Sabe, meus amigos, deixa eu falar algo para você aqui agora. O que está em tona na Bíblia, o que está em tona nas profecias, não é que vai chegar ao fim, porque é claro que vai chegar ao fim, é claro que Jesus vai voltar, é claro que as profecias estão se cumprindo, isso é claro, os profetas não tinham dúvida, os pioneiros não tinham dúvida, nós não temos dúvida, mas o que está em tona aqui não é o fim que vai vir. Mas o que está em torno aqui é que um dia, eu e você, nós vamos ser pesados na balança. Belsazar, pesado foste na balança e fosse achado em faltas. Eu pergunto para você nessa manhã, na verdade já é tarde já, nesses 5 minutos que nós temos restantes, quando Cristo voltar, quando você for pesado na balança, como estará a tua vida, meu amigo? Se hoje fosse a tua última manhã, teu último sábado, teu último domingo, talvez amanhã, tua última semana, como estaria você? Sabe, na balança, de um lado vai estar o inimigo acusando, vai estar o inimigo querendo que você pense que é pelas obras, por alguma coisa que você fez, pelos teus esforços, ou sei lá o que seja. Mas do lado da balança, eu quero dizer para você nessa manhã, que uma gota do sangue do Cordeiro é capaz de salvar você. Uma gota do sangue de Jesus é capaz de salvar você. Pérez, dividido foi o teu reino, e foi dado a quem? Aos médios e aos persas. Agora, olhe para cá um pouquinho nesse momento. Você diz assim, pastor, a história termina aí? E sabe, se a história terminasse aqui, não haveria sentido nenhum. Mas há uma outra parte da profecia, que Nabucodonosor, ele enxergou. Ele disse que ele viu uma grande pedra, e essa grande pedra ele vinha e esmiuçava o quê? A estátua. Essa grande pedra representava o quê?
um reino infinito, um reino eterno, o reino de Jesus Cristo, onde não haveria mais dor, nem morte, nem sofrimento, nunca mais nós vamos ser dominados pelo mundo para sempre com Jesus. Você diz assim, pastor, em que hora nós estamos no calendário profético? Sabe, nós estamos na última hora, no último momento. Toda a profecia já se cumpriu. Só estamos aguardando unicamente a volta de Jesus Cristo. E sabe qual é a maior prova que Cristo vai voltar? Sabe qual é a maior prova que Cristo vai vir? Que assim como se cumpriu cada parte da profecia, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma dividida, assim também vai se cumprir a última parte da profecia, que é a volta de Jesus. Amigos, percebeu você que Jesus, para aqueles que têm dificuldade de crer, Ele deixou uma grande prova. Se uma parte da profecia falhasse, você poderia rasgar a palavra de Deus e ir embora. Mas tudo se cumpriu. E você pode sair nessa manhã daqui com certeza, com esperança, com os olhos olhando para os céus, porque Cristo virá, porque Ele prometeu, e porque matematicamente, historicamente, prova que Cristo vai vir. Ouço os passos de um rei que se aproxima. Vamos escutar um louvor especial nesse momento pela Stephanie. Enquanto a Stephanie canta, eu não quero convidar você para vir aqui na frente, não quero convidar você a ficar em pé, não quero convidar você a levantar as suas mãos, mas eu quero convidar você nesse momento a usar um pouco da lógica, a usar um pouco da razão, a abrir um pouco o teu coração e entender que há um Deus que reina na história, e esse Deus que reina hoje, Ele vai reinar para sempre, um dia quando Ele voltar. Eu quero convidar você onde você está, sentado mesmo, abrir teu coração a Jesus. Não sei se há um coração nessa manhã aqui de ouro, um coração de prata, um coração de bronze, um coração de ferro. Não importa qual seja o teu coração, uma coisa é certa: não existe coração no mundo nenhum que a palavra de Deus não possa alcançar. E hoje Ele quer alcançar você. Hoje Ele quer derrubar as barreiras que impedem de você olhar para os céus com esperança. Hoje Ele quer derrubar as barreiras da incredulidade. Hoje Ele quer que você, de uma vez por todas, esmiúce o orgulho, o preconceito. Ele quer que você, de uma vez por todas, possa abrir teu coração, sair daqui olhando para os céus e dizendo: Senhor, eu decidi esperar, eu decidi aguardar, eu confio, eu creio. Quando Ele voltar, Ele vai dizer para você: filho, eu estou aqui, vim te buscar. E vamos estar com Ele para sempre, junto com Daniel, com Nabucodonosor, comigo e com você. Deus te abençoe. Eu vou estar aqui enquanto escutamos um louvor especial. E você é a primeira pessoa a dizer para o meu Cristo, para o meu Senhor: Deus, eu quero estar preparado, eu não quero estar fora de maneira nenhuma. Hoje é o dia da nossa decisão. Chorei e as lágrimas caíram e o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinha no silêncio. Você chegou. Oh
São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo, fecho os olhos, eu posso ver o céu a me esperar. Sou forte Ele quer que você lute, mesmo em terras estranhas, mesmo em meio às crises, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio à morte. Deus quer que você lute e que você aguarde essa esperança. Sabe, meus amigos, eu quero terminar com últimas palavras dizendo o seguinte: você se preparando ou não, você aceitando ou não, Jesus vai voltar, mas Ele quer que você esteja pronto para esse dia. Feche seus olhos e vamos nesse momento falarmos com o nosso Deus. Muito obrigado ao Senhor, porque a história desse mundo, ela não termina por aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ao decorrer de toda a história, podemos perceber a Tua mão guiando o Teu povo, guardando os Teus servos fiéis. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra, ela é fiel até o fim. E, ó Deus, confessamos para o Senhor nessa manhã que é de nos arrepiar de ver tanta precisão na Tua palavra. É de arrepiar em ver, ó Deus, a cada data, a cada momento a Tua palavra se cumprindo. E obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos vivendo o último momento da história da profecia, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, já está à tarde, mas queremos dizer para o Senhor que o Senhor tem o nosso coração para pousar. Nós queremos que o Senhor nos ensine a cada dia a não repetir os erros do mundo, mas como Daniel, alguém inteligente, sábio, um jovem, ó Deus, que tinha tudo para ser talvez um grande homem em Babilônia, liderando Babilônia e junto com os prazeres de Babilônia aos seus pés. Mas Daniel resolveu aguardar e confiar na maior esperança que nós temos, que é a volta do Senhor Jesus. Não permita, Senhor Deus, que os nossos olhos sejam colocados nesse mundo, que a nossa esperança seja colocada nos governantes desse mundo, mas que possamos confiar no nosso Deus que nos criou e que em breve vai voltar. Senhor, queremos sair daqui nessa manhã, e a primeira coisa que queremos fazer é olhar para os céus, e queremos que os nossos olhos brilhem, que o nosso coração arda, que possamos dizer para o Senhor: vem logo, Senhor Jesus,
porque já estamos prontos para viver com o Senhor para sempre. Abençoa a cada jovem que aqui se encontra, que assim como Daniel tem lutado nesse mundo, mas que esses jovens possam permanecer fiel até o fim. Abençoa os visitantes que nessa manhã vieram aqui, que entenderam que Deus é fiel àqueles que são fiéis a eles. Que por mais quando venhamos a cair, como Nabucodonosor caiu, o Senhor vai estar disposto, mesmo assim, a nos levantar e nos dar essa esperança maravilhosa. Nos dá um sábado feliz. Nós te pedimos isso. No doce nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe ricamente você. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Amém. Que o Senhor abençoe e que também nos dê a paz. E o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Amém. Podem sentar. Ok, igreja, um anúncio rápido. Como teve algumas dúvidas sobre o programa de hoje à tarde, que é o Conexão Jovem, esse programa é um programa para toda a igreja. É uma caminhada classificada de nível leve. E uma informação muito importante que ficou em dúvida para muitos é o seguinte: a programação acontece às 3 horas, onde o ponto de encontro será lá no DPO de Itacoatiara. Por que não pode ser mais tarde? Porque temos um horário para subir e temos que descer antes do pôr do sol. O horário máximo, onde começaremos a subir, será 15h30. Quem chegar depois desse horário, infelizmente, vai ficar para trás. Ok? Então, esse é o Conexão Jovem. O desafio você a ir e chegar no horário. Vamos sair, ordenado pelos diáconos, e vamos sair cantando Poderoso para Salvar. Poder para Salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir
teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.